As orações coordenadas são orações independentes que não estabelecem relação sintática entre elas e são classificadas como orações coordenadas assindéticas e orações coordenadas sindéticas. As orações coordenadas assintéticas são caracterizadas por um período composto, justaposto, ou seja, elas não necessitam de conectivos. Exemplo delas são as orações coordenadas sindéticas são caracterizadas por um período de conjunção ou locução coordenativa. Elas podem ser caracterizadas como aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. As orações aditivas transmitem a ideia de adição ou soma. Os conectivos são e, nem, não só, mas também, mais ainda, como, assim e etc. E os exemplos são: para ajudar a fixar, vejamos esses exemplos aqui. Pedro estuda e trabalha. Pedro estuda é a primeira oração que é seguindo pela segunda oração e trabalha. O conectivo estabelece uma relação de adição entre elas. O mesmo acontece também na frase: Alice gosta de ouvir sertanejo, mas também gosta de ouvir rock. as orações adversativas são aquelas que estabelecem uma relação de oposição ou contraste. Os conectivos das orações adversativas são e, mas, porém, entretanto, no entanto, todavia, assim, senão. Veja alguns exemplos de orações adversativas. Para melhor compreendermos, vamos utilizar a seguinte frase: Pedro estuda, mas não aprende. Pedro estuda é a primeira oração. A conjunção mas estabelece um sentido de oposição, ou seja, Pedro estuda, mas não aprende, como se fosse o oposto. Rita era muito rica, porém vivia de forma bastante modesta. Rita era muito rica é a primeira oração, porém vivia de forma bastante modesta. Nesta oração coordenada adversativa, vemos que o conectivo, porém, estabelece um sentido de oposição. As orações alternativas enfatizam a escolha de uma opção entre as existentes. Os conectivos são ou com vírgula, ou com 3 pontos, ou com um ponto e uma vírgula, ora com 3 pontos, ora com um ponto e uma vírgula, quer com 3 pontos, quer com um ponto e uma vírgula, seja com 3 pontos, seja com uma vírgula e etc. Saia depressa ou você pegará muito trânsito. Saia depressa é a primeira oração, ou você pegará muito trânsito é a oração coordenada sindética alternativa. A conjunção ou estabelece sentido de alternância, ou seja, ou ele vai depressa ou pegará o trânsito. Já na oração ou você chora ou você dá risada, ambas são orações coordenadas alternativas, pois se iniciam com a conjunção ou. As conclusivas são aquelas que expressam conclusões. Os conectivos das orações conclusivas são logo, portanto, por fim, por conseguinte,
pois, então, consequentemente e etc., entre outros. Veja alguns exemplos de orações conclusivas. Saiu cedo, logo chegou atrasado. Não saiu cedo é a primeira oração. Logo chegou atrasado é a oração coordenada conclusiva. E o conectivo é logo, que estabelece uma relação de conclusão. Passei no vestibular, portanto irei comemorar. Portanto, é a conjunção conclusiva. Passei no vestibular é a primeira oração. Sendo assim, a oração coordenada conclusiva é: portanto, irei comemorar. As orações explicativas expressam uma explicação de algo que já foi referido anteriormente. Os conectivos são, isto é, ou seja, a saber, na verdade, porque, que, pois e etc. E os exemplos são: não saímos de casa porque choveu muito. Não saímos é a primeira oração, que é seguido pela conjunção porque, que estabelece uma explicação de não terem saído de casa, que no caso foi porque choveu muito. Estamos cansados, pois dormimos pouco. Estamos cansados é a primeira oração, pois dormimos pouco é a oração coordenada explicativa, e neste caso, pois é a conjunção.